Oi, Wagner. Tá bom, Leandro, é um prazer te ver. Pena que a gente Ô, coisa... está nesse digital, mas é melhor assim do que nada, né? Mas É muito prazer, verdade. uma alegria. Ô, coisa boa. Eu fico feliz de te ver bem aqui, Wagner. Que legal. Olha só. Maravilha. Estamos enfrentando essas turbulências terríveis, né, Leandro? Apenas são os colegas, os amigos, as pessoas em geral, os 42 mil brasileiros que morrem por enquanto, o que é uma tragédia e que nós devemos sempre elevar uma oração a cada um deles, porque a gente não pode se acostumar com a morte. A morte É não é um padrão. verdade. A gente É tem que verdade. gostar e saudar e louvar a vida dessas pessoas, certamente, mas não acharmos como os fascistas lá na Espanha, que antes de entrar em batalha diziam assim, viva la morte. Quer dizer, então a gente não tem que valorizar isso. Por outro lado, a nossa sociedade, né, ô Leandro, a nossa sociedade com 50 mil homicídios por ano acaba achando que, né, 50 mil mortos do Covid não é tanto, porque se a gente mata mais, o que é um absurdo nas duas circunstâncias. É Realmente, aquele eu estou muito fenômeno que impressionado com isso. a Hannah Arendt chamou de banalização do mal. Né? E é exatamente isso que a gente está vivendo. A gente está tão acostumado, né, com isso, né, com violência, com mortes absurdas, com perdas por incompetência. Nós temos muito isso no Brasil, né, por incompetências administrativas. A gente tem enchentes todos os anos que matam milhares, né? Temos uma série de problemas que são fruto justamente da má gestão. A gente tem que pontuar aqui, porque nós somos administradores, né, e o que a gente enxerga é realmente assim, crises de gestão, né, de incompetência administrativa. Não há dúvida. E é esse fenômeno aí que ela chamou de banalização do mal. Nós já nos acostumamos com isso. Então, quando fala, morreu não sei quem e tal, a gente fica naquela, né, meio que relativiza a coisa, dizendo, não, mas isso é tão comum aqui no Brasil, né, que acha que é uma coisa normal, mas não é Se normal, é banaliza anormal. exatamente. Né? A gente Uhum. tinha toda a razão, quer dizer, é a banalização do mal do Eichmann. Inclusive, como é que aquele cidadão, né, aquele velhinho com cara de bonzinho, podia ser um cara tão brutal? Quer dizer, como se banalizava esse mal? É inacreditável. Esse texto dela realmente é incrível, né? O sistema de Muito bom. totalização. Olha só, pessoal, nem cheguei a apresentar direito aqui para vocês, mas porque o Wagner é uma figura tão conhecida no mundo da administração, e eu caracterizo o Wagner sempre quando eu falo dele, que é uma das cabeças iluminadas, uma das pessoas mais iluminadas na área de administração do Brasil. E eu fico feliz também de ser hoje aqui o nosso bate-papo, que é no Dia dos Namorados, e eu, Wagner, nós temos um namoro antigo, né, Desde no 2001, campo. quando começou o site, né, o site dos administradores. É verdade, é dessa época já, quase 20 anos. Mas é uma aproximação muito grande no campo das ideias, de visão sobre a administração. O Wagner já foi presidente do Conselho do Rio de Janeiro, né, por vários anos, e também presidente do nosso Conselho Federal. E então é uma figura muito atuante, e ele é filho, simplesmente, né, do patrono da administração do Brasil, o Belmiro Siqueira. Então, para a gente é uma honra te receber aqui hoje, viu, Wagner? Para mim é muito maior. Muito obrigado mesmo, viu, Leandro? Eu que fico grato, Wagner. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, Sim. justamente assim, a partir do nosso tema, né? A gente quer visualizar qual que é o futuro das nossas organizações aí depois que passar essa crise, né? Então a gente chamou de pós-pandemia, né? Então, assim, uma hora essa crise vai passar, essa pandemia vai passar, e só que assim, as organizações, de uma forma geral, estão muito fragilizadas, muitas já ficaram pelo caminho. E a gente quer agora saber, não, bom, para onde que nós vamos e qual que é o futuro que nós queremos construir. Foi isso que eu falei aqui no começo também, né? Que acho que é isso que a gente também tem que batalhar, né, como administradores, para construir esse futuro que a gente quer ver realizado nesse, o que estão chamando aí de novo normal. Eu estou até implicando com esse termo já, porque já virou um clichê, né? Já virou um clichê, é verdade. Virou um lugar comum mesmo, você tem razão. É um clichê. Veja, veja, Leandro, as organizações, né, elas avançam, a tecnologia, melhor dizendo, avança a velocidade orbital, a velocidade da luz, enquanto que a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. Quer dizer, há uma defasagem enorme entre a tecnologia e a mentalidade das organizações. E nós misturamos essa questão porque dispomos dessa tecnologia tão avançada, julgamos que a mentalidade das organizações também esteja assim. E não é.
Quer dizer, vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas continuamos efetivamente a praticar e a usar valores do passado. A pandemia, ela em verdade escancarou um processo como esse que estou descrevendo, dessa diferença, desse gap, dessa defasagem entre a velocidade da tecnologia e da mentalidade das organizações, escancarou esse gap. Né? Mas ele já vem acontecendo. Mormente se agravou mais a partir dos anos, como já que se gosta de símbolo, a partir de 2007, quando o Steve Jobs apresentou lá o smartphone e nós tivemos esse processo da quarta revolução industrial da economia 4.0. Em verdade, o brasileiro e as nossas organizações, quer dizer, tem um lado positivo também. A gente conseguiu reciclar algumas coisas, práticas que eram impensáveis, mas que já existiam e que já eram utilizadas em todo o mundo, dos países desenvolvidos. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Espero que sejamos assim. Essa questão me faz lembrar, Leandro, recentemente eu vi a Justiça do Trabalho querendo condenar, né, o iFood, o Loge e também o RAP, porque por negócio de trabalho terceirizado, ainda querendo aplicar, né, a lógica do trabalho por tempo determinado numa situação em que a economia caminha fundamentalmente, já caminha há muito tempo, para terceirização e para quarteirização. Quer dizer, a pandemia de fato escancarou a obsolescência das nossas organizações, que precisam correr atrás. O nosso home office, por exemplo, foi interessante, porque agora há muitas pessoas, muitos diretores, muitos gerentes, empresários, dizendo que reduz o custo fixo, que fica mais barato o home office, como se... e se a gente olhar bem o home office praticado nas organizações brasileiras, eles são visíveis ainda. Em verdade, a gente usa algum aplicativo, tipo o Instagram ou o Zoom, que são novos, mas a gente usa e acha que com isso já está em pleno home office. Mas a gente está realmente muito retardatário na questão das tecnologias em geral, né? É preciso que a gente pense nesse pós-pandemia, que era uma realidade que já vinha antes. Em verdade, o que eu quero dizer para você, Leandro, é que acho que esse conceito de novo tempo, de novo normal, esse conceito de acharmos que as coisas estão sendo alteradas, elas já existiam antes, as condições já estavam se estabelecendo. A pandemia apenas bota luz nisso, né? A organização é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Não tenha dúvida disso. É ela que discrimina o negro. Nós estamos aí no Black Lives Matter, né? Nós estamos discutindo essa questão sem considerar que o racismo também é imanente à nossa sociedade, que teve uma outra narrativa, um outro percurso, mas também existente. Ele é estrutural também na nossa sociedade e, portanto, nas nossas organizações. A discriminação da mulher é a organização que discrimina a mulher, porque não há atividade humana hoje que não seja feita por uma organização. É a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina o homossexual, o idoso, né? O imigrante, né? A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa, Leandro, é fazer com que a pessoa seja exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. Quer dizer, o que acontece no mundo das organizações? E por isso nós temos que construir, na pós-pandemia, uma nova organização nesse sentido. É que ela supere a discriminação, porque a discriminação existente no seio da organização é uma questão de permissão social. Quer dizer, e aí nós estamos entendendo, para concluir essa resposta a essa primeira questão que você coloca, o Brasil pensa ainda com categorias do século XIX. Quer dizer, se a gente pega a análise marxista da primeira Revolução Industrial, que foi feita exatamente para a Alemanha e para a Inglaterra, quando Marx... Isso vai pela esquerda e vai pela direita, como Voltaire, que marcou, Rousseau, que marcou o pensamento, o bom selvagem de Rousseau, que marcou o pensamento, né, dos extremismos, o homem é bom e que é a sociedade que o perverte. Nós estamos querendo criar organizações que segurem esses homens. Ora, e aí
A gente ainda continua discutindo conceitos de mais-valia, conceito quando o Marx reviria isso completamente, porque a mais-valia foi completamente alterada pelo robô. Temos 9 milhões de robôs atuando aí no mundo, né? O conceito de classe média, que ele não considerou que existe hoje no mundo, né? Enfim, a economia 4.0. Muito bom. Ô Wagner, você falou a respeito dessa questão das organizações, que as organizações discriminam o negro, discriminam a mulher, discriminam uma série, né, de pessoas. E aí, mas quem está por trás das organizações? Aí vem a questão, o papel da liderança nesse sentido, para essa mudança que a gente deseja, né, que aconteça, que as organizações não sejam mais palco dessas discriminações. Qual que é o papel dos líderes nesse processo, para que essa mudança realmente ocorra? Em verdade, né, hoje nós estamos querendo eleger a aristocracia da virtude, né, no sentido de que a empresa seria a aristocracia da virtude, como se a empresa fosse moral, o que é um contrassenso. Uma organização, ela é uma ficção jurídica. O que existe são pessoas se relacionando com pessoas através de algum uso de hierarquia para a consecução de determinados objetivos ou propósitos. São as pessoas, não existe moral da empresa, existe moral na empresa. Portanto, o moral na empresa ela é certamente conduzido por suas lideranças e por seus colaboradores, né? Mas também é clichê dizer que tal presidente, tal organização. É verdade que o gestor, o executivo de topo, as lideranças, ela plasmam, forjam, né? Emolduram e moldam a organização, assim como a pervertem. Portanto, a liderança tem um papel decisivo, não há dúvida que os líderes inspiram. Só que lideranças no mundo hoje, e se nós olharmos o quadro político mundial, a gente vai ver isso, né? E no Brasil, as lideranças são uma espécie em extinção. Essa é uma questão muito grave. Não é verdade? Então, se faltam lideranças, se a liderança está voltada para o aqui, o agora e só para o agora, e não para a construção na área política de uma perspectiva de futuro e na área da empresa, ter lucro, evidentemente, o resultado da empresa e da organização deve ser o resultado do lucro, sim, mas você pode fazer isso de forma mais compartilhada, mais adequada e, portanto, sem a discriminação, sem o preconceito. Muito bom. Olha só, o pessoal que está... Vou olhar aqui de lado, que é onde está meu computador, que eu consigo acompanhar melhor aqui os comentários, Sim. Tá? Tem gente já elogiando aqui, o Renan Sena falando, esse cara tem um intelecto espetacular. Realmente, ele é um gênio, viu? Viu, Renan? Muito obrigado. Olha aqui, aqui Lessa Kleber dos Santos diz o seguinte, que a pandemia botou para andar o home office que nem engateável estava devido à cultura das organizações. Exatamente, né? O que a gente falou era uma coisa que já existia o ambiente propício para isso e que a pandemia parece que pressionou agora as organizações a adotarem, né, essas transformações. Mas eu posso fazer um comentário sobre isso, Leandro, nisso? Veja bem. Claro, claro. Se você olhar as organizações brasileiras, na primeira Revolução Industrial, que foram nos anos 1800, o Brasil ficou fora da primeira Revolução Industrial. Em 1808, o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos, em termos de renda per capita, praticamente a mesma população. No final do século XIX, os Estados Unidos já estavam virando para ser um dos maiores países do mundo e o Brasil cresceu apenas em renda média $5. E nós ficamos completamente fora da primeira Revolução Industrial. Nós crescemos muito no século XX. Em verdade, o crescimento maior do Brasil se dá entre 1930 e 1975. Esses 45 anos, o Brasil foi, junto com o Japão, os dois países que mais cresceram no século. Taxas de crescimento de média de 6%. Veja o que aconteceu. A partir de 45, com a primeira crise do petróleo em 73, 74, o Brasil não tem crescido. Em verdade, a nossa taxa média é ridícula, é risível. Nós tivemos dois momentos de crescimento, com o governo Lula e com o governo Fernando Henrique, com o Plano Real. Mesmo assim, foi abaixo, mas foi o melhor. O resto, não. Nós continuamos, portanto, sem crescer de 75 a 2020. Né? Agora mesmo, nós tivemos um desempenho no primeiro trimestre negativo de 1,5, o que não sem afetar e sem ser afetado pela economia, pela pandemia, né? Portanto, o nosso crescimento tem sido muito difícil. O que está acontecendo com a empresa, é preciso que se constate isso, que nem 2% das empresas utilizam práticas
e processos da economia 4.0. Quer dizer, o Brasil está 100% fora até agora da quarta revolução industrial. E não é à toa que nós estamos nos desindustrializando. A única coisa que é moderna no Brasil é o agronegócio. Quer dizer, você tem a Embraer, né? Mas a gente vai começar a procurar, a gente vai ver que 2% das organizações brasileiras, quando tem alguma coisa de quarta revolução industrial, de inteligência artificial, tem algumas funções, mas eles não têm um sistema integrado. Portanto, o home office não é apenas utilizar os aplicativos que o Vale do Silício vende para nós. O home office é ter as funções integradas da gestão da organização. E aí o home office pode realmente fazer uma enorme diferença. Foi bom a pandemia, se pode-se dizer que alguma coisa pode ter sido bom nessa pandemia, nessa tragédia, é que pelo menos a gente está conseguindo se virar e o jeitinho está aí funcionando no sentido de avançarmos nessa linha. E a tomada de consciência. Não há possibilidade do país se desenvolver ficando fora do 5G. Quem tem a inteligência artificial, né, a física quântica, o 5G, evidentemente, vai mandar no mundo. As organizações que não tiverem isso vão ficar para trás. Nós estamos juntando a dimensão, o mundo físico com o mundo digital, com o mundo biológico. Quando você vai para as universidades brasileiras, elas têm ainda as caixinhas bem separadinhas. O departamento de ciências físicas, exatas, né? O departamento de ciências biológicas e o departamento de ciências sociais. Ora, isso realmente acaba com que a gente perca essa perspectiva e as empresas brasileiras perdem competitividade e perdem crescimento e desenvolvimento. Esse choque pode ajudar, espero que sim, eu acho que está conseguindo, que as organizações tomem consciência que o próprio home office está tão sendo elogiado, precisa ter uma avaliação crítica. Nós estamos nos virando, mas em verdade, e nos virando até bem, eu diria. Mas a tecnologia que a gente dispõe, o 5G, por exemplo, a gente não fez nem licitação ainda. Quer dizer, se você aí fica assim, o 5G chinês, o 5G americano, e a gente não tem nenhum nem outro, e aí não se faz licitação esse ano ainda, nós vamos ter o 5G quando? Em 2020, em 22, 23? Quer dizer, já perdemos muito tempo. Portanto, eu acho que a gente tem que entender, por outro lado, que a tecnologia em si, ela não reduz as desigualdades. As pessoas pensam na tecnologia para reduzir. Essas questões de preconceito que nós falamos, elas não são necessariamente. Se você pegar a experiência dos 10 mil anos da agricultura, você vai ver que aquele avanço, né, na roda e todo o processo de desenvolvimento agrícola, aquilo beneficiou aqueles proprietários da terra, mas aqueles que lavravam a terra ficaram em situação sempre muito desigual. A tecnologia não é necessariamente uma igualadora de desigualdades. A gente precisa trabalhar no sentido de utilizar a tecnologia para humanizar as organizações. E aí, como você falou, a liderança ela é decisiva e fundamental. Nem 2% das empresas brasileiras utilizam tecnologia da economia 4.0. Olha só, tá? E isso é muito pouco. E agora a gente está num momento justamente que as organizações têm que dar respostas, né, nesse ambiente. Olha só, pessoal, continue mandando perguntas aqui. Estou aqui do lado aqui com as perguntas. Aqui Marum Miguel fala como sempre, o Wagner dando show. É sempre bom contar com o Wagner porque sempre é show, né? O que vivemos hoje aqui, Genesi, da Sócios Consultoria, diz o seguinte, né, o que vivemos hoje é a capacitação das organizações e profissionais para o mundo da tecnologia e do conhecimento. Esse é um choque de transformação e conformação. Joel fala na sequência, ele pergunta aqui, que aí é esse ponto que eu queria chegar também, aqui que o Joel já está perguntando, que é como as empresas devem se readaptar nesse momento de crise, Wagner. Agora, qual que é a receita aí para um movimento de adaptação rápida agora nesse momento? É exatamente o que nós não estamos fazendo no trato dessa pandemia no Brasil, né? Em verdade, quer dizer, nesse momento, você tem dois momentos. Você tem o momento da crise que nós estamos vivendo e a saída da crise. O momento da crise, ela se trata, na minha avaliação, por um gabinete de crise, se for governo, ou por um comitê de crise, se for na organização. Mas aí você começa a ter uma perspectiva muito desesperada. O gabinete de crise tem que ter autoridade de decisão final. Você vai me permitir uma brincadeira aqui agora. Para você fazer gabinete de crise, tem que ser que nem a bunda.
Você tem que sentar com as duas nádegas. Quer dizer, uma é a nádega da autoridade, a outra é a nádega da responsabilidade. Se você não sentar com as duas, não adianta que não funcione. Então, tem gabinete de crise que se criou, por exemplo, o governo criou um gabinete de crise dirigido pelo general Braga Neto. A gente nem lembra que foi criado esse gabinete de crise. E algumas empresas criam o gabinete de crise, mas não dão responsabilidade ou não dão autoridade. Tem que dar os dois a decisão final para ter agilidade, para ter rapidez. E aí é preciso entender que você tem duas coisas. Você precisa, primeiro, reduzir despesa em função da receita. Segundo, você tem que priorizar as despesas meio. Cuidado para não ir tirando investimentos e as funções de atividade fim, porque quando você acaba com as atividades fins, você melhora o numerário, mas você perde a capacidade de sair depois da crise. Eu estou vendo organizações que simplesmente acabam com as funções fins. E aí melhora. Vive hoje, mas vai comer hoje, não vai comer amanhã. Porque quando a crise acaba, quer dizer, você tem, portanto, que criar colchões de proteção agora e tem, por outro lado, que preparar a saída. E a preparação da saída é fortalecer as atividades fins. Seja aqueles fins que você já tem, sejam outros fins opcionais ou complementares que você venha a desenvolver. E não é isso que eu estou vendo nas empresas. Eu estou vendo um corte direto em todos os tipos de despesa, não importa o que seja, o importante é apertar o cinto. Apertar o cinto melhora o numerário, sim, numerários que já estão ruins, mas em verdade, mas também tira a perspectiva do futuro. É claro que eu estou falando isso em tese, porque há organizações em que nem isso conseguiram, porque as circunstâncias, né, de levar a zero o seu desempenho, o seu desenvolvimento, a sua atividade principal, como empresa de turismo, por exemplo, que acaba o turismo, como é que o cara vai fazer? Não tem mais, é difícil, ele tem que se reinventar em outro negócio, pelo menos a curto prazo. Então, acho que é isso. É o gabinete de crise, é a comissão de crise, priorizar as despesas, sim, mas não matar a galinha dos ovos de ouro, que são as atividades fins. Você não pode dar o mesmo tratamento no corte às atividades meio com as atividades fins. Muito bom. Ô Wagner, como é que você avalia, agora já que a gente está falando nessa questão de gabinete de crise, como é que você avalia, no geral, como nós estamos conduzindo a crise, e agora estou já levando a questão aqui para níveis de prefeitura, governo e governo federal, como é que você avalia, né, a condução dessa crise, se existe uma coordenação, se existe uma descoordenação e os resultados dessa gestão toda? Veja bem, os prefeitos e os governadores em geral estão se virando, porque eles estão com a batata quente na mão. Mas pensar que o Brasil esteja numa estrutura com gabinete de crise, acho que o general Braga nem lembra que ele foi nomeado pelo presidente como chefe do comitê de crise, do gabinete de crise. Há uma total descoordenação. É evidente que você tem que fazer isso nas diversas funções do Estado e também ir nos estados regionais, né? E também nos municípios. Não é que você vai no estado de São Paulo ou aí na Paraíba que o ministro tem que ser repreendido por isso. É claro que nós estamos conduzindo isso muito mal. Nós estamos politizando coisas que não deviam ser politizadas. Nós temos a nossa crise é maior do que os outros países, porque a gente tem a crise sanitária, né? Que saúde social, mas também a crise econômica, mas a gente tem uma crise política que é maior que todas, que contamina toda. Não é à toa que o Brasil hoje já é o segundo maior país, né, em termos de mortos e já é há algum tempo o segundo maior país no número de infectados. Nós estamos nos desempenhando muito mal nisso. E aí agora é muito ruim. Aí quando a gente tem esse quadro, né, em que está cada um correndo para um lado, né, nós como administradores, né, que estamos à frente das empresas, o que nós devemos fazer para poder continuar navegando nesse mar turbulento, que a gente não tem como prever onde é que vem, né, se está vindo um tsunami, se está vindo, enfim, né, tempestade pela frente, mas a gente tem que manter o nosso barco na água, né, e qual que é, então, a atitude que a gente deve tomar? Eu acho que a gente tem a responsabilidade profissional e cidadã. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político, né, Leandro? Quando a gente se omite ou quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem. A gente, como cidadão e como profissional, portanto, a gente tem que falar, tem que recomendar nas empresas que a gente tem que se expor.
Não é? Em verdade, a grande crise brasileira também é de gestão, não há dúvida disso. Nós estamos tendo uma experiência que é muito interessante, que é o SUS. O SUS é uma experiência brasileira formidável, sensacional. E o SUS está segurando bastante isso. Mas você veja o que está acontecendo. Se o SUS é um caso que nós temos que instrumentalizar, né? Se você quer utilizar hoje tecnologia da quarta revolução industrial rapidamente para fazer uma mudança, quer dizer, o SUS é a porta de entrada da desenvolvimento brasileiro hoje através da saúde. Você tinha que dar um choque de gestão no SUS, que é um órgão formidável, os médicos, os profissionais de saúde se virando, mas a gente prefere comprar o produto na China, quando a gente tem aqui 200 milhões de assistidos, que é um mercado enorme, a gente poderia estar fazendo esses produtos aqui para exportar também. É um exemplo. Outro caso é um caso risível, né? O governo tinha duas opções. Utilizar o cadastro social que estão nos municípios e nos estados, que tem um cadastro muito bom, que tem mais de 20 anos de aplicação no Brasil hoje. O que aquele governo fez? Preferiu utilizar um aplicativo pela Caixa Econômica Federal. Conclusão, deu com os burros na água. Pagou militar, 73 mil militares, pagou gente no estrangeiro, não pagou milhões de pessoas ainda. A coisa não funcionou. Por quê? Porque faltou coordenação, porque faltou gestão. Se nós já tínhamos essa estrutura do cadastro de assistência social, mas isso ia dar prestígio para os prefeitos, para os governadores. Ora, se a gente começar a pensar nesse nível, nesse tipo de questão, em relação ao interesse nacional, o interesse das pessoas que estão morrendo, evidentemente é uma política muito chinfrim. Se quis fazer a bancarização através da Caixa Econômica. Aí fila, milhares de pessoas na rua, o presidente querendo botar cadeira para as pessoas esperarem, quando a gente já tinha um instrumento. Quer dizer, o Brasil não saber quem são. O ministro da Economia toda hora fala que descobriu 39 milhões de miseráveis, de vulneráveis, melhor dizendo, muitos deles miseráveis, infelizmente. Ora, vai ver no IBGE esse número que já tem, ministro. Ô, ministro, é fácil a você ajustar esse cadastro. Um país que não tem, não dar o dinheiro porque não tem a CPF. Ora, mas já tem isso no cadastro, os prefeitos já sabem, os estados também. Quer dizer, portanto, isso dá um exemplo da descoordenação. Conclusão, os vulneráveis não recebem o dinheiro ainda, milhões não recebem ainda. Há um espanto do ministro da Economia com o número de miseráveis, de vulneráveis no Brasil, o que é surpreendente, né? E aí você fica perdido nessas circunstâncias. Mas a doença avança, a doença adora, o vírus adora isso. Nessa descoordenação, essa questão. Valeu o aplicativo, e aí? O aplicativo da Caixa Econômica. Eu não estou com isso querendo satanizar a Caixa Econômica, nem seus funcionários, nem o presidente. Eu estou querendo dizer que a opção de gestão foi errada. Quer dizer, você tinha que utilizar o cadastro de assistência social que existe há 20 anos nas prefeituras. E que isso, eles sabem onde estão os pobres. Por outro lado, você teria que ter feito e tem que fazer um cadastro único no Brasil. Isso precisa de tecnologia. A gestão pública, Leandro, no Brasil, ela é analógica. Ela não é digital. A maior parte das empresas brasileiras também não são digitais, são analógicas. A gente vai dar um choque de futuro no Brasil dando um choque digital. É verdade que algumas entidades, algumas empresas, às vezes quando trocam de gestão, aquilo está indo na frente, ele acha que digital dá choque, volta para o analógico e tem retrocesso. Né? Infelizmente, esse é o processo social. Você dá passos para frente, mas também dá passos para trás. Acho que errou o governo ao querer fazer um aplicativo e tomar conta do benefício de R$600, né? Quando isso poderia ter sido mais facilmente atingido, sem cometer o vexame de pagar a militares, 73 mil militares receberam, né? Como disse, e também a pagar gente no estrangeiro, e proibir determinadas convergências que deram, em que a mulher era casada com filho, e aí você acaba não dando para a mulher porque ela era casada com um filho, como se fosse um erro de cadastro lá do cadastro da Caixa Econômica. Oh, céus, vamos lá. Mas assim, isso evidencia realmente, né, a importância da administração. Acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Na administração a gente estuda as nossas funções clássicas, uma delas é o controle, né? Então, falhou no controle, aí abre espaço para corrupção, enfim, para perdas e aí assim vai, né? Ô, Leandro, a gente tem que ser
honesto intelectualmente nas políticas públicas. As políticas públicas têm que ter uma formatação, um design perfeito, e eles têm que ter monitoria, monitoramento, tem que ter avaliação, e passo a passo, não é post-mortem, depois, pagamos 73 mil militares, pagamos sujeito que não precisava, como? Essa política pública bem feita, bem concebida e bem monitorada, não aconteceria isso. Temos que ter competência na gestão e, mais do que tudo, a inteligência, a honestidade intelectual. Muito bom, Wagner. Deixa eu voltar aqui para os comentários da turma. Professor Josué Silva, desculpa, ele diz o seguinte: tecnologia não garante o desenvolvimento das relações humanas nas organizações. Precisamos de ambas. Joia? Não há dúvida. Por isso que nós estamos avançando em tecnologia à velocidade da luz, e a mentalidade é de carro de boi. A gente continua com as mesmas práticas do final do século XIX e começo do século XX. A discriminação da mulher, do negro, do portador de deficiência é exatamente isso. Ele tem razão, o professor Josué. Wagner, eu queria justamente agora dar um passo atrás, né? A gente falou dessa carência de líderes, né? Ela é mundial, não é só no Brasil, mas no Brasil a gente sente muito isso. Não é só no plano político, é também no plano privado. Aqui no Administradores, muita gente nos procura para tentar desenvolver suas competências de liderança. Então, assim, existe isso também reflete a demanda que existe no mercado, né, por líderes. E aí eu queria voltar na fita, como é que se forma um bom líder, né? Então, assim, eu acho importante a gente pautar aqui a conversa a partir disso, né? A liderança, beleza, então quais são os atributos de um líder, aquilo que está na base da liderança mesmo? Quando a gente fala de liderança, vamos lá, vamos primeiro pensar na formação do líder, nas suas virtudes, na questão da ética, porque se a gente pula esse passo, tudo bem, a gente pode até formar líderes, mas serão bons líderes? E essa é a questão, porque existem bons líderes e existem maus líderes. E o perigo de uma má liderança é tremendo, ele é nefasto, ele pode gerar tragédias, né, quando a gente tem um mau líder. Aí eu queria que você falasse sobre isso, Wagner, da questão da formação de um líder, né? Veja bem, Leandro, eu vou me recorrer a um clássico de administração, Henri Fayol, administração industrial e geral, ele já falava isso no século passado, no começo do século passado. À medida que você sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade de competência administrativa. À medida que você desce na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência técnica. O técnico deriva a satisfação psicológica do fazer com as suas próprias mãos, do realizar. O gestor deve aprender a derivar satisfação psicológica do fazer, quer dizer, do fazer através dos outros. Só que aquele que é técnico, que se destaca como técnico, que, portanto, ascende a uma função gerencial e, portanto, começa a ter um processo de liderança, ele continua, muitas vezes, sem tirar o chapéu de técnico e botar o papel de gestor, de líder. E são competências completamente diferentes. A gente ensina muito na sala de aula que o aluno precisa aprender a aprender. De outras vezes se fala assim, o aluno precisa aprender a desaprender, o profissional. Eu vou dizer que é verdade, ele precisa aprender a aprender, ele precisa aprender a desaprender, mas fundamentalmente ele precisa aprender a pensar. E isso a gente não está desenvolvendo nas pessoas. À medida que você sobe na escala hierárquica, se você repetir as mesmas práticas, os mesmos hábitos, e estou falando aí, não estou nem tratando ainda da questão da ética, mas os mesmos hábitos que você tinha na função superior, você está dando o beijo da morte para o insucesso. Né? Porque o fracasso do sucesso. O seu sucesso vai levar ao fracasso. Portanto, a administração é fundamentalmente um ramo de ciência social aplicada. Portanto, o profissional, à medida que vai subindo na escala hierárquica, ele precisa aprender a pensar no sentido da aplicação de conhecimentos de ciências sociais. Não é que ele vai ser um cientista político ou um cientista social, mas ele precisa ter os conceitos. Aí você vai para a ética, vai para a ciência política, vai para o conflito, vai para a questão da luta do poder, vai para a dinâmica humana que existe em todas as organizações, em toda a sociedade. Você tem que, portanto, mudar os valores que conduzem aquela pessoa. Porque o mundo das percepções condiciona a maneira como eu me comporto. Se eu tenho uma determinada percepção, eu vou me comportar em função disso. Ora, tem um que diz assim, o ser humano é fundamentalmente mau.
é apenas bom através de sua conveniência, que é Maquiavel. Tem outro que diz assim: o ser humano é o lobo do homem, um querendo comer o outro todo o tempo em luta permanente. Eu prefiro, né, julgar Levi Strauss, que diz assim: o ser humano, a natureza do ser humano ela é permanente e universal. Significa que o romano, ou o cara da caverna, que saiu da caverna e que foi exatamente andando, ele é o mesmo de hoje. O que você precisa é efetivamente ajustar essa pessoa com dois papéis, tratados por Aristóteles e também tratados por Platão, que é o homem é um animal político e o homem é um animal social. Se o gestor, se o líder não compreender isso, que a natureza do homem é o mesmo, quer dizer, que o empregado dele, o operário dele, né, ele tem que ter empatia, portanto, e se colocar na posição dele e efetivamente compreender como ele vê, não como ele veria se ele fosse operário, e que ele também está numa organização que tem questão política e questão social, e se ele não for preparado para isso, ele fica pensando que as organizações são lógicas, como os computadores, como ele aprendeu como técnico. As organizações não são lógicas, as organizações são psicológicas. Portanto, a lógica é apenas o computador. A inteligência artificial é lógica, mas o ser humano não. O ser humano tem muito de emoção, graças a Deus. É verdade que se pode se dizer, né, que o Homo sapiens, em muitos casos, né, e a sociedade brasileira também tem muito disso, ao invés de falarmos aqui em Homo sapiens, talvez devemos falar em Homo maníacos, que também existe o Homo maníacos, né? Porque que tem de louquinho aí solto como líder, portanto, efetivamente, não há dúvida que a liderança se prepara. É claro que há pessoas que têm mais competências que outras, todo mundo aprende a dirigir carro, mas poucos conseguem ser parecidos com Ayrton Senna, não é verdade? Mas você tem a liderança pode ser ensinada e aprendida, mas por isso ela tem que se desenvolver no campo das ciências sociais e no campo da lógica, é verdade, para você aumentar a capacidade de decisão através da lógica. Muito bom, Wagner, muito bom, show de bola. A Daniela Bagnetti, ela pergunta assim, não entendi o tema da live, é de cunho político? Eu passo a bola aqui para o Wagner já, essa questão também, que ele assim, tinha acabado de falar, né, que assim, nós somos seres políticos, né? A natureza do homem, o homem é fundamentalmente político. Aristóteles, o homem é um animal social. O animal político, Aristóteles e Platão, um animal social. Vejam, não há como você dissociar de política. Você não vai conseguir ser líder se você apenas achar que estiver numa caixinha em que a política não afeta. Talvez ela seja jovem. Essa moça que está fazendo essa pergunta. Há uma diferença muito grande em gerações. O baby boomers, quer dizer, aqueles nascidos depois da guerra, né, que fizeram o movimento de 68, eles achavam que tudo se resolveria fundamentalmente através da política. A política era o fim de todas as coisas. Aquilo foi a renegação do modelo de autoridade e obediência que teve seu apogeu na Rainha Vitória e que no movimento de 68 dos negros, dos estudantes, das mulheres, tá certo? Aquilo questionou todo esse processo. Hoje, quando o professor queria fazer a gente rir, ele falava de moral, de ética, falava de religião. Todo mundo ria, porque todo mundo só entendia que se resolvesse tudo através da política. Essa foi a minha geração. Talvez ela seja uma jovem que esteja na geração da vocação moral, que acha que a moral vai resolver tudo. Eu perguntaria para ela assim, qual é o valor moral de um preço de um barril de petróleo? Qual é o valor moral que você atribui a um quilo de café? Qual é o que você não deveria ser maior que seria moral? Quer dizer, se a gente pensar, hoje a geração jovem, ela entende que a moral vai resolver tudo, que a política não deve ser tratada. Ora, a moral habita um reino. A política habita outro. Quando você entra num supermercado, ô Leandro, você está diante ali de todos os produtos que a ciência, que a tecnologia, que a economia pode te oferecer. Não pense que a economia vai limitar o barril de petróleo, o preço do barril de petróleo, ou não ofereceria produtos que poderia oferecer se não tivesse fora dela um outro limite. O limite é o limite institucional legal, as leis. Portanto,
Portanto, primeira coisa é a economia ou a ciência e o desenvolvimento. Não pense que a ciência vai se limitar a si mesmo, nem pense que a economia vai se limitar a si mesmo. Então, o segundo nível é o nível efetivamente legal. Aí você está comprando ali o que a lei permite que você possa comprar ou que você não possa comprar. Mas você tem uma outra dimensão ainda. Você é uma pessoa ética, moral, que tem seus valores. Você não se permitiria roubar um produto no supermercado. Você não atuaria como um shoplifter. Portanto, a moral tem a ver com você. Mas tem um outro fator, tem um outro limite externo à moral. Que você, talvez, se você for judeu, você vai comprar os produtos kosher. Se você for islâmico, você vai dar os produtos que respeitam a Sharia. Se você for japonês, vai comprar outro tipo de produto. O supermercado não está interessado com isso, ele está interessado que você compre. Mas ainda tem uma outra, né? Portanto, que é a questão religiosa. Que é o ético. Você não compraria produtos que fossem efetivamente, que explorasse o trabalho da mulher, da criança, que devastasse o meio ambiente. Então você tem pelo menos cinco ordens que vão determinar isso. Portanto, todas elas interagem. Eu respiro e corro, né? Eu posso escutar música e escrever um livro, são atividades. Agora, respirar e correr são duas atividades que são indissociáveis. São cinco: a ordem institucional legal, a ordem científica ou tecnológica ou econômica, a ordem legal ou institucional legal, a ordem moral, que é da pessoa em si, da ordem ética, que é em relação ao outro, e da ordem religiosa ou espiritual, que é em relação à sua crença religiosa. Essas cinco atuam. Era o equívoco da minha geração, em 68, achar que a política resolvesse tudo. Hoje, quando um professor quer fazer graça, ele fala mal dos políticos. Mas quando ele quer fazer a turma ficar quieta, ele fala de religião. Os dois estão equivocados. Você tem que considerar os 5 limites que integram a natureza do homem e a sua atuação e os limites que interpõem um ao outro. Quer dizer, você compra um produto em função da sua opção ética, da sua opção moral. Sua opção ética, você não quer comprar produto de gente que vandaliza criança, você não quer comprar moralmente. Então, você tem o que a lei, você só compra o que a lei pode comprar. Agora, a ciência vai produzir. Uma controla o outro. Portanto, é isso que nós devemos considerar. E o gestor, o líder, precisa entender isso. Não é política, você não pode falar em administração, nas empresas, nas organizações, sem você falar nesses 5 limites. Portanto, também falar na ordem política. E perfeito, né? E assim, é bom também frisar que o nosso interesse, como a administração perpassa todos esses temas, né? O nosso interesse aqui é estritamente a administração e não tem como a gente analisar nada do fenômeno administrativo sem a gente observar o ambiente que a gente está inserido, né? Não é verdade? Todo esse limite. Eu vou dar só uma frase para você, Leandro, que eu queria concluir aqui em relação à questão anterior. Você veja, a minha geração valorizava, é proibido proibir. Façamos o impossível, né? Pensamos o impossível. E nós queríamos o Lenin, nós criticávamos Stalin. Hoje, né, a opção que a juventude faz, não é mais esses autores, agora está se jogando até, pichando a estátua de Churchill, né? E vejam bem, a gente consegue tirar o homem do seu contexto histórico, da sua época. Mas é preciso que a geração de hoje, que a geração entenda que ela não pode querer. Por que muito jovem europeu está indo para o Boko Haram, para a Al-Qaeda, para o Estado Islâmico? Porque ele está querendo substituir, não é Lenin para o Bin Laden, ele está substituindo uma opção moral por outra, em verdade. Isso é que precisa ser considerado. Ela está fazendo, na opção moral, uma opção política, o que é o equívoco. Em verdade, o sistema econômico é o mesmo, porque nada mais é capitalista e econômico do que Bin Laden, tá certo? Ele não tem nada de contrário ao sistema capitalista, ao contrário, e de exploração de expropriados e expropriadores. Mas a juventude, sem entender isso, ela está optando por uma opção moral. Bin Laden como uma nova civilização, como uma nova opção moral. Eu não estou falando que seja jovem que fez essa questão, eu estou me referindo ao conjunto, quando você vê jovens, milhares e milhares de jovens que foram ser soldados, que estão sendo soldados do Boko Haram, escolhendo o islamismo como uma opção moral, quando é que não tem nada a ver com a opção política, nem econômica, porque ele não está substituindo Lenin, está substituindo uma moral por outra. Muito bom.
Ó, o pessoal está mandando mais questões aqui, estão comentando, né, vários dos trechos aqui da nossa live. Tem gente perguntando aqui se a live vai ficar salva automaticamente. Assim que a gente terminar, ela já entra aqui no nosso IGTV. Então, assim, quem pegou no meio, né, pode voltar ali para ver desde o começo. Vamos lá. Brilhante, o professor Josué Silva fala, brilhante, não existe panaceia para todos os males. Boa. A Kikilma Leal fala o seguinte, ó, perfeito, mas os valores morais têm que estar presentes, principalmente na política. É claro, eu não estou dizendo que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a questão, mas veja bem, a moral habita um reino, a economia habita outro reino. A gente tem que considerar isso. Agora, uma está interrelacionada com a outra em sinergia. Uma controla a outra. Uma impõe limites para a outra. Não é, você veja bem, é muito perigoso quando a gente quer colocar apenas a moral na política, porque a gente acaba com o fanatismo. E o fanatismo cabe inexoravelmente na Inquisição. A gente pode olhar ao longo da história da humanidade. A Inquisição foi isso. Exatamente a exacerbação no moral em cima da política. Temos que ter cuidado, porque senão a gente mistura isso. Era legal a lei do apartheid? Era. Mas ela era completamente imoral. Eu não estou dizendo que, de forma nenhuma, estou considerando 5 limites, as 5 ordens que a sociedade tem que considerar e que não considera. Que a minha geração considerava apenas a ordem política, e que os baby boomers, como eu, mas que a geração atual dos milênios considera apenas a ordem moral, o que é um equívoco tão grande como nós cometemos. Ô Wagner, você que é um estudioso da história, muita gente tem comparado esse momento que a gente está vivendo agora com um momento de guerra, né, e faz comparações com a Segunda Guerra e tudo mais. Você encara dessa forma também? Como é que você enxerga, né, isso tudo que a gente está vivendo agora? De forma nenhuma. É claro que a crise ela é grave, ela é fundamental, a crise da guerra também, mas você não desmonta, não paralisa o sistema econômico, ao contrário, quer dizer, você teve como consequências das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, por exemplo, a participação intensa da mulher, que era muito questionada, né? Nos Estados Unidos, no mundo inteiro e aqui também. Quer dizer, o esforço de guerra, o que é a guerra? É a administração da violência. E a administração da violência, ela superativa as atividades econômicas. Portanto, é diferente. Aqui nós tivemos agora foi a completa paralisação da economia, que isso não aconteceu nem na crise espanhola de 19. Tá certo? Então, é preciso que a gente compreenda essa diferença. Essa crise é muito mais grave. Ela é muito mais profunda, porque ela paralisa e paralisou a economia mundial. Essa é a questão. Quer dizer, e nós não temos hoje nem vacina, nem tratamento. Portanto, já temos meses com isso e a perspectiva é de ficarmos um ano ainda vivendo essas circunstâncias. A comparação com a guerra, ela não é adequada. É uma outra crise, é um outro tipo de crise, porque a guerra ativa o esforço de guerra. Você não tinha empregados, operários para botar na mão de obra, os americanos, que eram muito machistas, botaram as mulheres. Né? Porque eles botaram muita gente para guerrear, os alemães também, mas eles tinham necessidade de mão de obra, botavam até judeus como trabalho escravo, cigano, homossexual. Então você tinha, além dos operários que eles tinham que ativar a máquina de guerra. E assim foi todo mundo. É diferente, completamente diferente. As pessoas, portanto, tinham emprego. Hoje não tem, inclusive isso. Né? É verdade. Ô Wagner, a gente está se encaminhando aqui para 1 hora de live, então assim, eu queria terminar, mas de forma positiva, né, esse nosso bate-papo, no sentido assim, de extrair as lições de tudo isso que a gente vem passando agora, né, essas dificuldades econômicas, dificuldades na administração dos negócios, quais são os aspectos positivos que a gente pode extrair desse momento e que a gente pode transformar também em oportunidade para crescimento, tanto pessoal quanto profissional e das nossas organizações? Eu acho que fundamentalmente é você mudar a forma de pensar. Isso já está ocorrendo. Você pensar que a velocidade com que o delivery aumentou no Brasil, em todo o país, a velocidade em que atividades de grandes organizações que tinham uma linha e que buscaram outros fins se reinventaram, isso é fundamental. Mudar o conceito, mudar a forma de pensar é fundamentalmente importante para o Brasil. O brasileiro, ele está sempre olhando para o retrovisor, para trás.
olhando com a luz de lanterna. Em verdade, a gente tem que olhar com farol para frente. E isso significa que a gente tem que ser contemporâneo do nosso tempo presente. E a necessidade é a parteira da história. Infelizmente, nós tivemos que viver uma crise tão brutal como essa, e vamos vivê-la muito tempo ainda. Eu não tenho dúvida que vão morrer, infelizmente, muitos brasileiros, e espero que não sejam nenhum daqueles que estão conosco nessa live, né? Mas pode ser também, mas nós não há dúvida que mudar a forma de pensar. O Brasil ainda somos o país do futuro, mas pensando sempre com a perspectiva do passado, como se valores do passado ainda fossem reais. Nós temos que contemporizar a nossa sociedade, como nós fizemos em parte do século XX, atualizando a nossa sociedade com o primado do desenvolvimento. Eu tenho ouvido muita gente falar assim, vai acabar a globalização. Como vai acabar a globalização? Nós estamos em plena doença globalizada. A doença é a globalização da doença. Como é que vai acabar? É claro que a globalização vai e volta, mas, em verdade, ela avança sempre. Eu acho que o Brasil precisa pensar no sentido. O intelectual é aquele que tem, para concluir, é aquele que tem a capacidade de pensar a sua realidade no sentido de a transformar. Intelectual não é o punho de renda, não é o cara que sabe muito, não é o cara que comportamentalmente tem uma atitude para mudança. Para isso, ele tem que mudar a forma de pensar. Muito bom. Ô, Wagner, queria te agradecer muito aqui a presença aqui na nossa live, um bate-papo fantástico aqui na tarde dessa sexta-feira. Realmente, o pessoal aqui, ó, várias pessoas estão dizendo assim, ó, salve a live, ela precisa ser divulgada, e logo na sequência, gente, deixa essa live gravada, por favor. Repetindo, a live já vai sair, ó, acabou aqui, já vai estar no ar ali no nosso IGTV. Então, pessoal, também compartilha a live, né? Vamos seguir aqui o conselho aqui do administrando. Peraí que eu tô sem óculos aqui, fica difícil aqui. Administrando Real. E vamos compartilhar essa live aqui com seus amigos, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, do lado da caixinha de comentários, tem um aviãozinho. Só clicar ali, compartilha, vai direto por mensagem inbox aí para os seus amigos, né? E é isso aí, Wagner, cara, muito obrigado mesmo. Aí foi um bate-papo fantástico aqui, cara. Transformador, como sempre. Muito obrigado, é um prazer enorme te rever, né? E realmente o administradores.com é um exemplo para mim, porque é o melhor site de administração do Brasil, indiscutivelmente. Ô, Wagner, muito obrigado mesmo. Se reinventando e se reatualizando. E não paramos, né? Inclusive, nesse momento, a gente está inventando muita coisa e, assim, é interessante isso agora, só retomando aquilo que eu tinha falado, né? É que quanto mais, assim, a gente sofre essa pressão do ambiente, da realidade, né? Mais isso propicia que o nosso espírito criativo aflore. E que a gente dê respostas criativas para isso. Então, acho que essa é uma grande lição que essa crise está trazendo para todos nós e que a gente tem essa oportunidade de crescimento. Aquela velha, outro chavão, outro clichê, que é a questão, tire o S da crise. É verdade, existem oportunidades em crises. Em vários momentos da história, grandes negócios nasceram em épocas de crise. Claro. O nosso administradores aqui nasceu em pleno estouro da bolha das empresas.com. Então, assim, já nasceu desacreditado, né, no momento de crise. Então, assim, momentos de crise sempre são propícios para o exercício da criatividade, né? Então, a gente tem que realmente exercer isso aí, não só a criatividade, mas acredito que também, né, as nossas virtudes, né, de coragem, de temperança, de justiça também, de solidariedade, enfim, existem muitas oportunidades de crescimento nesse momento. Um abraço, Leandro, muito obrigado. Grande abraço, Wagner. Pessoal, muito obrigado mesmo, obrigado, e compartilha aí a live, já vai entrar agora no nosso IGTV, beleza? Bom final de semana para todos. Abração.